Queridos alunos, nós temos visto que quão importante é para a gestão administrativa o controle, né? A gerência. Vimos com bastante profundidade gerência sobre faturamento e agora a gerência sobre estoque e compras. E eu queria dar, neste encontro, mais alguns pontos relativos à atividade dentro do setor de compras, falar um pouquinho sobre fornecedor e sobre atividades do comprador. Falar, então, desta área de gestão administrativa dentro da administração de materiais, que é, ou que são, as compras, ou que é o setor de compras. Então, quero trabalhar isso com você neste encontro. Fique atento, não sai daí, nós vamos trabalhar esses detalhes relativos ao setor de compras. Vou compartilhar com você aqui um guia, né, para poder facilitar a sua compreensão do tema, para poder facilitar a sua visualização também a respeito do tema deste nosso encontro. Queridos alunos, então, o setor de compras, né, é algo bastante importante quando nós falamos na administração da produção, quando nós falamos da gestão sobre estoque, não é? Nós temos visto, inclusive, que há um crescimento da gestão sobre esse setor, né? É um departamento que tem sido bastante desenvolvido. Inclusive, é de responsabilidade do setor de compras, não é? A negociação com fornecedores, a busca de melhores condições, né? É importante, inclusive, para o setor de compras, para o seu desenvolvimento, a trabalhar e desenvolver as melhores condições, as melhores situações para serem direcionados pela empresa. Em momentos de decisão administrativa importante sobre como comprar insumos, como comprar produtos, onde comprar, nota-se que esse setor ele tem sido demonstrado cada vez mais importância dentro da cadeia da administração. O departamento de compras, ele, por sua vez, faz parte aí da administração de materiais de uma empresa, pensando de maneira científica na pedagogia da administração, dentro da administração de materiais que nós vamos ter bases de fundamentos sobre o setor de compras. O departamento de compras é um departamento diretamente ligado a áreas como planejamento e controle de produção. Então, dentro do setor da indústria, como é importante e tem se demonstrado relevante, não é? Como, então, os desafios de uma pandemia global, os desafios do isolamento têm colocado em xeque, muitas vezes, o setor de compras em relação a produtos da indústria, insumos da área da saúde, por exemplo, e a produção deles tem aí, então, o departamento, o setor de compras, um vínculo direto com planejamento e controle de produção. Também tem vínculo direto aí com estoques de produtos acabados também. A gente poderia também pensar, né, como o bom planejamento, bom controle da produção demonstra não só na linha industrial, mas também no comércio e na prestação de serviço, uma contínua demanda, né, uma contínua abastecimento aí pelas decisões tomadas pelo departamento de compras. Como isso é importante. Pensando nisso e nessas realidades, é interessante pensar nas funções e responsabilidades do comprador. Primeiro, esse perfil, essa pessoa que trabalha no setor de compras, notem, é uma pessoa que tem que ter um conhecimento muito grande de todos os setores da empresa. É uma pessoa que tem que ter conhecimento de tudo que se produz, de todas as necessidades da empresa, dos insumos, dos materiais de uso e consumo que ela precisa, das situações relevantes.
é esse comprador, essa pessoa responsável pelo setor de compras, que vai manter o fluxo de materiais dentro da empresa. É também essa pessoa e é também responsabilidade do setor o segmento junto ao fornecedor e a agilização dessa entrega. Né? Então, note como trabalhar com fornecedores. E nós pensamos hoje num mundo extremamente conectado. Eu cito o caso, por exemplo, das mudanças de fornecimento na área industrial nesses momentos de pandemia. Acompanhava, há um tempo atrás, há uns meses atrás, há uma entrevista do CEO da Multilaser, essa indústria nacional, com sede em Minas Gerais, cujo carro-chefe é a venda de smartphones. E pensa, os seus grandes fornecedores estão na China. Então, como o setor de compras tem essa função, como manter o fluxo de materiais diante de grandes desafios, né? Enormes desafios como esse, inclusive, da pandemia. É responsabilidade também do setor de compras o acompanhamento desde o pedido à entrega, né? Esse relacionamento contínuo com os fornecedores. Não só um, mas alguns. Veremos, inclusive, adiante, características que fazem com que o fornecedor é peça fundamental no processo de compras da empresa. Mais ainda, nós podemos dizer que é responsabilidade do setor de compras agregar valor ao lucro da empresa. Já que se eu tenho uma boa compra de material, uma boa compra de insumo, com preço favorável, prazo de entrega muito ágil, eu vou, consequentemente, atingir a lucratividade do meu negócio. Então, é responsabilidade desse setor agir para que esse fluxo seja contínuo e para que os impactos diretos no lucro sejam estáveis e cada vez maiores. Grandes responsabilidades para quem atua no setor de compras. Vamos pensar em alguns objetivos do setor de compras. Pelo menos listei, dentre os mais importantes e relevantes, e nós podemos dividir esses objetivos do sistema de compras, desse sistema contínuo, em 4 grandes categorias. Então, podemos pensar na primeira categoria, objetivo do sistema de compras. Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessária. Então, veja, primeira categoria dentro do sistema de compras. Obter mercadorias e serviços com quantidade e qualidade. Segunda categoria do setor de compras. Obter mercadorias e serviços ao menor custo. Então, obter mercadorias e serviços ao menor custo possível. Terceira categoria, garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor. Melhor serviço e melhor pronta entrega por parte do fornecedor. Quarta categoria, desenvolver e manter
relações com os fornecedores e desenvolver cada vez mais fornecedores em potencial. Então, note que para um setor de compras, muito próximo daquilo que popularmente nós fazemos, que é o bom e barato, agrega-se a esse sistema de compras com seus objetivos, pensar quantidade e qualidade, pensar em menor custo, garantir o melhor serviço, a melhor entrega e desenvolver relações com fornecedores e desenvolver novos fornecedores. Então, os objetivos do sistema de compras vão refletir em todo um trabalho sistêmico, um trabalho integrado, para garantir que o sistema de compras sempre vai adquirir mercadorias e serviços de qualidade, com uma boa quantidade, com menor preço, um prazo de entrega adequado e ainda assim, cada vez mais desenvolver melhores fornecedores, trabalhar esses fornecedores de maneira que, ao passo que o negócio evolui, esse fornecedor se torne parceiro e sempre desenvolver fornecedores em potencial. Algumas pessoas questionaram, né, ou ainda questionam, por que a China está bem agora, e se foi a China, então, que implementou o vírus da Covid-19, mas é desconhecer o padrão asiático e chinês de produção e como grandes empresas no mundo mantêm com a China um fornecimento exclusivo. Então, a partir daí, você percebe que se eu tenho uma cadeia produtiva de insumos que dependem de um fornecedor só, quando tem um problema com esse fornecedor, evidentemente que haverá um impacto. E independente de qualquer tipo de política, recomendo vocês aprofundarem seus estudos sobre o sistema asiático de fabricação, sobre essa cultura asiática em relação à produção. E vocês vão verificar que é duro, difícil, extremamente complicado competir, inclusive com qualidade e eficiência. Durante algum tempo, questionava-se muito qualidade de produtos chineses. Ou asiáticos, por assim dizer. Mas hoje, falando do maior impacto que nós podemos perceber hoje, os produtos da área da saúde. Todas as agências, a maioria das agências sanitárias do mundo tem nas indústrias chinesas seus melhores fornecedores. Né? Por isso que há um impacto quando há uma dificuldade, né, nessa questão. Por isso que, quando nós pensamos em fornecedor, o bom fornecedor é aquele que tem tecnologia para fabricar o produto, a qualidade exigida. E quando nós pensamos em produtos da área da saúde, já que nós estamos trazendo esse exemplo aqui para o nosso momento, quando pensamos em produtos da área da saúde, existem agências reguladoras da área da saúde. Não é? Então, se você pegar aí os países do G20, todos eles têm algo, se não semelhante, idêntico à Anvisa, ao papel que a Anvisa exerce aqui no Brasil. Então, esse fornecedor ele precisa ser aprovado, ele precisa ser testado aí pela nossa agência sanitária de saúde. Então, quando falamos em fabricar, por que não compra o produto nacional?
compra da fábrica aqui nacional. Pessoal, a maioria das fábricas aqui não são aprovadas. Não tem a qualidade necessária, não tem a quantidade exigida, não tem capacidade de produzir. Então, um bom fornecedor é aquele que tem tudo isso. Né? E durante muito tempo, é claro, uma das coisas que a pandemia global revelou é que há de se ter um investimento numa indústria nacional forte de qualidade, de não depender de um fornecimento exclusivo da China. Certamente. O pensamento global é esse. Mas o fornecedor, então, é aquele que detém tecnologia, que é capaz de produzir, que é eficiente, que pode atender, que consegue fabricar. Não é? Então, esse é o bom fornecedor. E perceba, quando nós pensamos no fornecimento, nós podemos ter condutas diferentes. Uma fonte única, por exemplo, vai nos revelar uma dificuldade de se conseguir um novo fornecedor. Então, quando pensamos em alguns produtos da área da saúde, eles eram fornecedores fonte única. Como agora, então, ter um novo tipo de fornecimento? É grande a dificuldade de encontrar novos fornecedores. Eu cito aqui o caso da indústria farmacêutica nacional, a CIMED, que tem no Cimegrip um dos seus medicamentos de maior venda e demanda no país, e que o seu fornecedor exclusivo de paracetamol era da cidade de Wuhan, na China, onde teve a crise do Covid. Se você perceber, houve mudança no tipo de fornecimento. Se você for ver o preço agora do Cimegrip, você vai ver que já não é o melhor preço e nem o maior preço do mercado, já que eles tiveram que mudar o fornecimento e teve impacto. Esse impacto de mudança logística, mudança na parte do fornecimento, evidentemente, impacta lucratividade. Não é verdade? Então, veja, fornecedor como fonte exclusiva. Mas, podemos ainda pensar em classificar os fornecedores, e aí pensando na atividade de comprador, na atividade básica de compras, que é trabalhar desenvolvimento de fornecedor, pensando nisso, nós podemos classificar o fornecedor em 4 grandes grupos. Fonte única, o fornecedor monopolista, fonte múltipla, fonte simples e fontes especiais. Quando pensamos na fonte única, esse tipo de fornecedor é o monopolista. Ou seja, implica em apenas um fornecedor estar disponível e essa disponibilidade, devido à patente, devido à especificação técnica, matéria-prima, localização e etc. Então, nessa situação, a atuação de compras é mais difícil de negociar e requer extrema habilidade no processo de compras. Porque se eu tenho um fornecedor monopolista, eu tenho, então, alguém único. Então, negociar, muitas vezes, requer extrema habilidade, quando nós tratamos de fonte única. Quando pensamos na fonte múltipla, é quando se utiliza mais de um fornecedor para um determinado item. E, claro, quais são as vantagens disso? Primeiro, você gera competição de preços, consegue, melhora, né, a sua
negociação fica mais vantajosa, porque eu tenho uma fonte múltipla, eu tenho mais do que um fornecedor para um mesmo item, seja de produção industrial, seja de um produto acabado na hora da venda no comércio ou na prestação do meu serviço. Então, a ideia é que essa relação competitiva entre o fornecedor e o meu setor de compras favoreça o meu negócio, inclusive implicando em melhores condições de negociação. Já a fonte simples, não é? É uma decisão que o setor de compras traz um plano e seleciona um fornecedor para um determinado item. A intenção é, nessa fonte simples, trazer esse fornecedor para trabalhar lado a lado no meu negócio. A ideia é de montar uma parceria, não uma dependência como monopolista, por razões que já explicamos, mas uma decisão planejada, onde esse fornecedor se tornará parceiro de longo prazo. Por isso que ele é escolhido. Por isso que a ideia de fonte simples é porque é alguém selecionado com a intenção de criar parcerias. Vamos pensar aqui nas fontes especiais. Quando pensamos em fontes especiais, a ideia é que, ocasionalmente, né, esses fornecedores vão poder nos prestar um serviço, vão poder fabricar um produto específico, especial, um equipamento que não temos ali em fonte monopolista, mas é algo específico, algo para agora, algo que nós teremos já. E pensando nisso, pensando nessa ideia da fonte especial, esse fornecedor ele vai e vem na vida do setor de compras. Por isso que é uma fonte essencial. A ideia é que, claro, excetuando a fonte monopolista, o ideal é que o fornecedor, que o setor de compras trabalhe com no mínimo 3 fornecedores habilitados para cada caso. 3 fornecedores ali, no mínimo, nas fontes múltiplas, 3 fornecedores especiais, 3 fornecedores simples. A ideia é que não podemos depender de um fornecimento exclusivo sem ter nenhuma alternativa. Por isso que essa habilitação, essa luta constante do fornecimento trará essa realidade importante para o setor de compras. Então, pensando, e aqui trazendo de maneira efetiva, a gente caminhando aqui para o nosso resumo do que nós aprendemos, a ideia do setor de compras, então, a ideia das responsabilidades desse setor, é uma ideia onde eu tenho um profissional dentro de um setor que trabalha 4 objetivos relevantes para o processo dentro da empresa: qualidade e quantidade, preço, prazo de entrega, desenvolvimento dos fornecedores. Dentre as atividades do fornecedor, podemos pontuar que esse profissional é alguém que detém um conhecimento muito grande sobre todo o processo da indústria, sobre todo o processo do comércio e serviços. É ele que, junto com o setor de compras, é responsável por manter o fluxo, seja nas vendas, seja na produção. É ele, então, junto com o setor de compras, que traz essas habilitações importantes. No desenvolvimento do fornecedor, vimos que o fornecedor bom é aquele que consegue atender de maneira tecnológica, de maneira quantitativa e qualitativa, dentre outras ações, o meu setor de compras. E podemos também, por fim, classificar minhas fontes de fornecimento, que sejam fonte monopolista, fonte múltipla, fonte simples e fonte especial, ou fornecedor especial. A partir daí, entendemos a importância do setor de compras, a importância do profissional e a importância do fornecimento
e das atividades do setor de compras.